Graça e paz do Senhor Jesus, meus amores, amados, queridos. Vamos começar o ano no entendimento de que para que Jesus morreu na cruz, né? Para que ele morreu na cruz? Antes, deixa eu pedir que você clique no sininho, se inscreva no canal, faça parte da família Nova Vida. E que você compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, que você clique no joinha para que o YouTube veja que é um canal relevante, né? E possa espalhar para mais pessoas. Amém? Vamos entender então o ministério de Jesus? 3 anos de ministério, a partir dos 30 anos ele saía pregando a palavra. O que é pregar a palavra? Ele ensinava aquela multidão, as pessoas, sobre a vida e sobre quem é Deus, sobre falar com Deus. Então, Jesus, ele, o Deus encarnado, o Verbo vivo, estava na terra ensinando a nós, seres humanos, a viver segundo a vontade e o plano de Deus. E isso trazia consequências assim terríveis para ele, porque quem seguia a Jesus? Uma multidão de pessoas eram atraídas pela palavra dele. Era uma palavra diferente do que eles conheciam. Então, os senhores da lei, né, as autoridades judaicas, religiosas naquele tempo, seguiam a Jesus para tentar prender ele, tentar pegar ele em alguma coisa, alguma ocasião ali que falasse contra o que eles pregavam, as leis, né, de Moisés, o Alcorão. Então, ricos, pobres, menos favorecidos, prostitutos, doentes, poderosos, né, mais simples, seguiam a Jesus. Independente de classe, independente de tudo, eram seguidores de Jesus. Eles eram atraídos por essa palavra. Olha que lindo. Então, queridos, as porções que nós trazemos aqui nesses vídeos de 9, de 7, né, minutos, não substitui de forma alguma a sua leitura bíblica. YouTuber não substitui a sua leitura bíblica, o seu entendimento, o seu tete a tete com o autor dessa palavra, que é o Espírito Santo. Então, é a dica já de início aqui desse vídeo para que você leia a palavra, seja íntimo de Deus através do que ele nos ensina na sua palavra, que deixou para nós e ainda a temos em mãos, ok? Então, este diálogo de Jesus, os ensinos do mestre, causavam alvoroço àqueles homens poderosos. E eles tentavam prender Jesus porque ele violava a lei. E por várias vezes tentaram, mas não era a hora. Jesus falava, não é chegada a hora. Até que chegou o momento. E o texto da epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, no versículo 4, fala explicitamente sobre essa entrega, a hora que Jesus viu que tinha chegado. Está escrito: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É o plano de Deus que foi cumprido por Jesus. Então, Jesus morreu na cruz para cumprir o plano do Pai. Quando Jesus, na oração, disse: se possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, Jesus, ele morreu sim para me salvar, para te salvar. Mas antes disso, foi para cumprir a vontade do Pai. Independente da circunstância, independente da dor que ele sabia que estaria por vir, ele obedeceu ao Pai. Então, essa palavra pode ser dura para algumas pessoas, mas em nome de Jesus que você compreenda para que Jesus morreu, para que ele se entregou a si mesmo, para dizer para mim e para você, colocar no nosso coração, ficar intrínseco em nós, bem firmes, de que nós somos mal,
pecadores, perversos, que nada neste mundo que nós pudéssemos fazer, toda bondade, toda humildade, nada que eu e você fizermos por conta própria, pela nossa natureza, porque é bom ser bom, isso, aquilo, nada poderia estar neste lugar que Cristo assumiu. Nenhuma coisa, nenhuma pessoa, a não ser o próprio Deus. Então eu e você somos maus, pecadores. A morte por crucificação era uma execução destinada aos piores criminosos. Eu e você, por causa dos nossos pecados. Então, por que Jesus morreu na cruz? Para quê? Para que nós não passássemos por esse sofrimento que ele passou. Destinado para mim e para você, por obediência ao Pai. O texto aqui é claro, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Foi que Jesus se entregou. Ele não morreu para mostrar o quão importante eu e você somos. Preste atenção nessa palavra. Mas para dizer o quão importante é para ele, para mim, para você, o Pai. Deus é soberano na nossa vida e nós precisamos ter isso enraizado em nós. O nosso temor ao Pai deve ser enraizado em nós. Jesus, ele não mostra o quão importante nós somos, mas o quão importante é Deus para nós. Quão é importante para Cristo fazer a vontade do Pai. Isso nos ensina a trazer essa verdade de quão importante é fazermos a vontade do Pai, seguirmos o que Ele quer que nós sejamos. Então, a cruz não é para inflar o meu ego e o seu ego, querido. A cruz não é para a gente se achar. A cruz é para nós matarmos o nosso ego, para nós crucificarmos o nosso ego, junto com todo o pecado que Jesus já carregou. E isso gerar em nós um temor, um zelo pela palavra, pelo verbo vivo, pela entrega de Jesus, pela obediência ao Pai. É isso que a cruz representa, a crucificação do nosso ego e não o inflar o nosso ego. É essa palavra que eu quero deixar nesse início de 2023, para que nós sejamos enraizados na palavra, no temor a Deus, na obediência, no zelo às coisas do Pai, como Jesus nos ensinou a ter, obedecer até a morte. Eu espero em Deus que tenha feito sentido para você, e espero em Deus que você tenha tempo de meditação na palavra, de leitura bíblica e de temor. Que o Espírito Santo coloque no seu coração essa verdade que Cristo traz para nós quando ele se entrega, e a Bíblia diz que ele se entregou para fazer a vontade do nosso Deus e Pai. Amém? Deus abençoe você, que você tenha uma semana abençoada, um final de semana abençoado, e a gente se vê no próximo vídeo, em nome de Jesus.